Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje está baseada no livro do profeta Isaías, capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 9. Nesse texto, Isaías nos fala de um servo que Deus iria enviar para trazer justiça. Ele virá trazendo justiça a todos os povos. Ele vai estabelecer a justiça na terra. Sua vida estará a serviço da justiça de Deus. Quando Isaías pregou essa mensagem pela primeira vez, seu povo estava carente de justiça, sentindo-se injustiçado e sem ter a quem recorrer. E diante de uma realidade social e espiritual muito difícil, Deus traz, através do profeta, uma mensagem de esperança. Especialmente no versículo 9, o Senhor anuncia: eu vou lhes contar algo novo, algo que eu vou realizar, e antes de eu fazer, vou contar para vocês. A justiça está chegando. Essa é a grande notícia. Estou enviando alguém para promover a justiça e estabelecer a justiça em toda a terra. Dessa forma, é importantíssimo compreendermos que justiça, segundo a palavra de Deus, não tem a ver apenas com o poder judiciário, tribunal, juiz, promotor, advogado ou colocar bandido na cadeia. Justiça é uma qualidade do próprio Deus. Deus é a essência da justiça. Tudo aquilo que Deus faz expressa a sua justiça. Em contrapartida, esse mundo deturpado, estragado pelo pecado, é caracterizado pelas injustiças. Encontramos injustiças em todas as esferas da vida humana, em todos os lugares, em todos os momentos da história. Exatamente por isso, o reino que Deus está trazendo ao mundo, iniciado por Jesus, tem como uma das características principais a justiça. Justiça é um dos assuntos principais da Bíblia. A cruz de Jesus está diretamente ligada à justiça. Isaías anuncia a vinda do servo de Deus que trará a justiça de Deus sobre a terra. Ele não fala o nome desse servo, apenas descreve o que ele vai fazer. Pouco a pouco, percebemos que esse servo é alguém maior do que o próprio profeta, maior do que o povo de Israel. E quando chegamos no Novo Testamento, descobrimos que esse servo é Jesus, o servo que Deus iria enviar para trazer justiça é Jesus Cristo. E que justiça é essa que o servo de Deus iria trazer? Em primeiro lugar, a justiça de Deus diz respeito a uma relação correta, adequada do ser humano com Deus. Existe justiça quando o ser humano vive em comunhão e obediência ao seu Criador. O caminho do ser humano para longe de Deus é um caminho na direção da injustiça. Sem Deus, o ser humano só consegue construir injustiças. Mas observe bem que a justiça de Deus não é apenas cumprir leis escritas em um papel. A justiça de Deus é nos submetermos a Ele, reconhecendo-o como nosso Criador, Senhor das nossas vidas. Quando rejeitamos Deus, também rejeitamos a sua justiça. E então trocamos a justiça de Deus pela nossa justiça. A injustiça começa quando o ser humano tratou o seu Criador de forma injusta. Primeiro, tratamos Deus com injustiça. Depois, em seguida, tratamos o nosso próximo de forma injusta. Então, passamos a tratar a natureza de forma injusta. Finalmente, tratamos nós mesmos injustamente. E chegamos ao ponto de construir toda uma sociedade baseada em injustiças. Estamos mais acostumados a ver injustiças do que a presenciar a justiça. Achamos a injustiça como algo natural, parte da vida. Quando vemos justiça, nos espantamos como se fosse algo sobrenatural. E tudo isso começou quando, primeiramente, tratamos Deus de forma injusta.
A justiça para com Deus levou o ser humano à injustiça de todos os outros relacionamentos. Podemos observar que as injustiças, elas sempre se alimentam de mentiras. A injustiça começou quando acreditamos nas mentiras contadas por Satanás. Acreditamos que somos melhores do que Deus para definir o que é certo e errado para as nossas vidas. E ao contrário do que afirma uma frase famosa, uma mentira dita 1000 vezes não se torna verdade. Ainda que a mídia, o governo, as escolas, as redes sociais, todos digam a mesma coisa, nem por isso se tornou verdade. E mesmo que todos acreditem na mentira, vivam na mentira, ela não se torna verdade. Inclusive, se eu tiver certo sentimento, só porque eu senti, não significa que é verdade. Nossos sentimentos podem nos enganar. A verdade sempre é a verdade de Deus. E não existe justiça sem verdade. Por isso Isaías insiste: quem vai trazer a verdade de Deus ao mundo? É o servo de Deus. E o servo de Deus é Jesus, o Filho eterno de Deus. Olhando esse texto, percebemos que Jesus não é uma espécie de profeta solitário. O Filho de Deus foi escolhido, amado pelo seu Pai para uma missão. Ele foi escolhido pelo Pai, enviado pelo Pai, sustentado pelo Pai e exaltado pelo Pai. A missão de Jesus era trazer a justiça de Deus, mas a justiça de Deus estava com ele. Ele foi capacitado pelo Espírito e amparado todo o tempo por Deus Pai. Então, no seu ministério, podemos dizer que Jesus cumpre 3 papéis na implementação da justiça de Deus no mundo. Primeiramente, Jesus nos revela a justiça de Deus. Ele nos mostra qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Quando olhamos os ensinamentos de Jesus, aprendemos a viver segundo a justiça de Deus e não segundo a justiça desse mundo. Jesus nos apresenta um outro referencial de vida. Em segundo lugar, Jesus cumpre toda a justiça de Deus. Ele não apenas pregou sobre justiça, ele viveu a justiça. Especialmente a sua cruz, a sua morte na cruz, foi a manifestação da justiça de Deus. Porque na cruz, todas as mentiras que alimentam as injustiças são condenadas. As mentiras do diabo, as mentiras que a nossa sociedade valoriza, foram condenadas na cruz. A cruz é o triunfo, a vitória da justiça de Deus, porque Jesus ressuscitou. A mentira dos judeus, a mentira dos romanos, a mentira da religiosidade hipócrita, a mentira do sistema de opressão através da violência, a mentira de uma sociedade injusta, todas essas mentiras foram desmascaradas e derrotadas pela verdade de Deus, quando Jesus ressuscitou dos mortos. A ressurreição de Jesus é a vitória da justiça de Deus, é a chegada de um novo tempo, de uma nova realidade, a era do estabelecimento da justiça de Deus. Esse tempo já começou. Esse novo tempo, é o tempo da ação do Espírito Santo. De fato, Jesus cumpriu o ministério dele no poder do Espírito Santo. E a partir da ressurreição de Jesus, o Espírito Santo está agindo no mundo, levando os resultados daquilo que Jesus realizou na cruz. E justamente um dos ministérios do Espírito Santo no mundo é nos convencer da justiça de Deus. Jesus afirmou que ele nos enviaria o Espírito Santo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E quando somos convencidos pelo Espírito da justiça de Deus, reconhecemos nossos pecados, admitimos a nossa miséria, a nossa injustiça, a injustiça do nosso modo de vida, nos constrangemos diante do amor de Deus e queremos, ansiosamente, viver em comunhão com o Criador. O Espírito Santo é uma das diferenças entre a justiça de Deus e a justiça distorcida dos seres humanos.
Porque a justiça humana, invariavelmente, é baseada na força e na violência. Os mais fortes sempre impõem sua justiça. O texto afirma que o servo de Deus não virá gritando, causando alarde. Ele não vai pisar, não vai esmagar ninguém. O profeta mostra, por sinal, que diante dos sucessivos fracassos, diante de seus próprios pecados, a situação do povo era como de um galho amassado prestes a ser esmagado. O povo olha para si mesmo como uma planta que será esmagada, como uma vela que está prestes a se apagar. E Deus está dizendo: olhem, eu enviarei meu servo, ele trará a justiça de Deus, mas não segundo a força dos homens, e sim segundo o Espírito Santo que eu colocarei sobre ele. Ele não vem esmagar a cana quebrada, mas restaurar. Ele não vem apagar a vela, mas inflamar o fogo. A justiça de Deus é libertação e restauração para os cegos, presos e oprimidos espiritualmente. A justiça de Deus é luz para quem está na escuridão. A justiça de Deus é para todos aqueles que sofrem as injustiças dessa vida, todos aqueles que em algum momento tiveram a sua justiça cerceada. A justiça de Deus é para todos. Talvez você nesse momento esteja se sentindo como aquele povo na época de Isaías. Um galho amassado que a qualquer momento pode ser esmagado pela vida. Creia que o Espírito Santo que agiu em Jesus e age hoje através da palavra tem poder para restaurar e renovar a sua vida. Talvez você olhe para a sua vida como uma vela que está prestes a se apagar. Acredite, confie, o Espírito Santo que agiu em Jesus e age agora, através da palavra, é o oxigênio para manter a chama da sua esperança acesa. O mundo não pode apagar aquilo que o Senhor mantém aceso. A justiça de Deus não é por força, nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que agiu sobre Jesus, que age através da palavra de Deus e que age na vida de todo aquele que se rende aos pés de Jesus. E aí entra o terceiro aspecto da ação de Jesus em relação à justiça de Deus. Jesus nos capacita a viver a justiça de Deus. Se o tempo da justiça chegou, Cristo nos possibilita viver esse tempo. Quando você crê em Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, quando você confia que Ele morreu na cruz pelos seus pecados, ressuscitou, possibilitando um novo tempo e uma nova vida, a justiça de Deus chega na sua vida. A justiça de Deus sempre se cumpre na vida de alguém, quando esse alguém rende-se aos pés de Jesus. Nesse exato momento, a pessoa é declarada justa por Deus. Deus não nos considera justos porque não temos pecados. Deus nos considera justos quando confiamos na justiça de Cristo. A sua fé em Cristo te justifica diante de Deus. Portanto, tudo aquilo que nossos pecados mereciam diante da justiça de Deus foi cumprido por Jesus na cruz. Isso é graça, porque ao invés de cobrar de você e de mim, Deus lançou toda a nossa condenação sobre o seu Filho. Dessa forma, a cruz é a manifestação da justiça de Deus, ao mesmo tempo que é o perdão dos nossos pecados. Só que além de Deus nos perdoar, Ele nos possibilita, através de Jesus e do Espírito Santo, a viver em justiça. Quando cremos em Cristo e recebemos o Espírito de Deus, Ele nos possibilita uma nova vida. Se você está em Cristo, você recebeu o Espírito, você é chamado a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Pela fé em Cristo e a ação do Espírito, somos libertos do pecado e feitos servos da justiça de Deus. Isso muda radicalmente a maneira de enfrentarmos a vida. Jesus vai dizer que a nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus, ou seja, em Cristo, o nosso padrão de vida precisa ser mais elevado. Não significa que não vamos pecar nunca mais. Significa, porém, que nunca mais vamos nos conformar ao pecado. É diferente.
Ser cristão é não se conformar com esse mundo, é não se conformar com os valores desse mundo, é não se conformar com as injustiças desse mundo, é não se conformar com o pecado. Inclusive, quando o pecado está na nossa própria vida. Precisamos ter fome e sede de justiça, fome e sede pela justiça do reino, fome e sede pelos valores do reino. Ser cristão é não se conformar com o que o pecado e o mundo fizeram na nossa vida, mas se conformar ao que Deus tem para as nossas vidas em Cristo. A justiça que buscamos não é a justiça dos homens, não é a justiça da vingança, não é essa justiça hipócrita que quer tudo para mim e nada para os outros, não é a justiça do que eu acho certo e errado. No momento em que você é alcançado pela graça, você é transportado para o reino de Deus. Você ainda vive nesse mundo, mas já faz parte do reino. E se você faz parte do reino, precisa viver a justiça do reino. Deus abençoe. Amém.